Olá, pessoal da matemática, bem-vindos de volta. Vamos lá? Bem, hoje, pessoal, vamos dar início a uma função muito interessante, a nossa função exponencial. Bem, antes de entrarmos em função exponencial, é fundamental que a gente conheça duas coisinhas aí que vai ser de suma importância para resolvermos exercícios de função exponencial, que é potência e radiciação. Entra lá no canal, aí tu vai lá numa playlist, tem uma playlist só de potência, tá? A parte inicial tá lá, dá para vocês darem uma olhada para tirar algumas dúvidas. Pessoal, antes de falarmos de função exponencial, vamos falar de equação exponencial, tá certo? Bem, eu acho que vocês já sabem, né, diferenciar uma equação de uma função. Vamos dar uma relembrada nisso aí. Se eu tenho essa situação, x mais 2 igual a 8, então aqui eu tenho uma equação do primeiro grau, porque a minha variável está com o expoente 1. Então, equação do primeiro grau. Se eu tiver, por exemplo, x ao quadrado mais 2 igual a 8, eu tenho uma equação do segundo grau, porque o meu expoente é 2. Agora, se eu tenho, por exemplo, y igual a x ao quadrado mais 2, eu tenho, no caso, uma função do segundo grau. Por que função, pessoal? Porque esse meu y, ele depende da minha variável x. Ou seja, quando meu x for 1, por exemplo, eu vou ter 1 ao quadrado, que vai dar 1 mais 2, então y é 3. Ou seja, galera, esse meu y, ele está em função de x. Daí ser uma função no caso do segundo grau. Aqui eu tenho uma função do primeiro grau, embora não apareça o 1 aqui, né? Ó, embora não apareça o 1 aqui, isso aqui é uma função do primeiro grau. Função por quê? Porque eu tenho essa variável y, ela depende da minha variável x. A variável y está em função da variável x, daí função. Se eu tiver agora isso aqui, por exemplo, ó, 8 igual a x mais 3, eu tenho uma equação do primeiro grau. Se eu tiver um 8 aqui, eu tenho uma equação do segundo grau. Tá claro, galera? Vamos lá. Agora vamos verificar o que é uma equação exponencial. Pô, pessoal, olha só, o nome já tá te dizendo aí, meu irmão. Equação exponencial. Se eu tenho esse exemplo aqui, olha, 2 elevado a x é igual a 8. O que é que eu vou perceber, pessoal? Eu vou olhar para cá e vou perceber que a minha variável, ela está no meu expoente. Né? Lembra? Aqui é a base, a elevado a x é igual a b. Então isso aqui é a minha base e isso aqui é o meu expoente, lá de potência, tá certo? Então, 2 elevado a x é igual a 8. A minha variável, ela está no meu expoente. Daí uma equação exponencial. Olha esse meu outro exemplo. 2 elevado a x mais 3 é igual a 16. Novamente, equação, porque eu só tenho uma variável, tá certo? E como a minha variável está no expoente do meu problema, então, equação exponencial. Então, no geral, pessoal, eu vou ter uma equação nesse formato. A elevado a x é igual a b elevado a y. Então, isso vai me caracterizar uma equação exponencial. Certo? E isso aqui só vai ser verdadeiro, claro, né? Somente se o meu a for igual ao meu b e o meu x for igual ao meu y. Se eu tenho, por exemplo, esse exemplo, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a terceira, as minhas bases são iguais. Para que isso seja igual, os meus expoentes também devem ser iguais, claro. Ou seja, pessoal, qual é o único valor que o x pode assumir para que eu tenha isso aqui igual? É claro, né, pessoal? Só pode ser o 3, né?
Óbvio, né, pessoal? Ó, isso aqui é igual. A minha base tem que ser igual e os meus expoentes têm que ser também iguais. Ou seja, como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu vou resolver, galera, uma equação exponencial? Eu igualo as minhas bases para tornar os meus expoentes iguais. Ou pego os meus expoentes iguais para tornar as minhas bases iguais. Assim eu vou resolver uma equação exponencial. Então vamos tomar esse exemplo aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 8. Beleza. Olhei para aí, galera, o que é que eu já percebo? Que esse cara é uma equação exponencial. Bem, pessoal, para resolver a minha equação exponencial, o que é que eu preciso fazer? Igualar as minhas bases. É claro que dificilmente tu vai ter uma equação exponencial com a mesma base, porque o teu trabalho vai ser justamente igualar essas bases, tá certo? Nos nossos problemas. Bem, então aqui, olha, eu tenho 2 elevado a x é igual a 8. Olho para cá, percebi que é equação exponencial, esse negócio todo, mas as minhas bases, elas são distintas. Então, qual vai ser o meu trabalho aí, galera? Igualar as minhas bases. Para isso, no caso aqui, eu vou fatorar esse número 8. Né? O que é fatorar, pessoal? Dividir pelos números primos, né? Lá do ensino fundamental. Então, eu vou pegar o 8, ó, então, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Chegou no 1, eu paro, né? Ou seja, quem é esse 8, pessoal? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Da propriedade de potência, somos os expoentes, né? Então vai dar 2 elevado à terceira. Ou seja, 2 elevado a x é igual a 2 elevado à terceira. Pronto, galera. Igualei as minhas bases. Se as minhas bases são iguais, os meus expoentes também serão iguais. O que implica, não é isso, que x é igual a 3. Bem, agora é só resolver os exercícios. Tá certo, pessoal? Vamos lá, então. Pessoal, como eu sempre falo nos nossos assuntos, né? A gente sempre começa dos exercícios mais simples e vai aumentando o grau de dificuldade dos nossos problemas, até chegarmos nos nossos problemas efetivamente ditos, né? Então a gente começa com os problemas simples, com sua aplicação do conteúdo em si, e depois a gente começa a aumentar a dificuldade, até chegarmos nos problemas que envolvem esse determinado assunto, tá certo? Então, vamos lá para os nossos problemas iniciais, os nossos exercícios iniciais. Bem, o meu primeiro problema diz que 2 elevado a x é igual a 64. Beleza. Equação, variável no expoente, equação exponencial. Bases diferentes, qual vai ser o meu trabalho? Igualar essas bases. Daí é sempre, no caso, né, galera, manipular algebricamente a minha equação. Ou fatorar, entendeu? Ou seja, eu vou ter que dar um jeito aí, né, manipulando, fatorando, de igualar essas minhas bases. No caso do 64, né, eu vou fatorar o 64. 64 por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Chegou no 1, eu paro, né? Ou seja, quem é o 64? É 2 elevado a sexta. Ou seja, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a sexta, né? Ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64. Pronto, pessoal, igualei as minhas bases. Se as minhas bases são iguais, isso implica que os meus expoentes também serão iguais. O que implica que x é igual a 6. Olha o nosso problema. 3 elevado a x é igual a 81. Novamente, pessoal, equação, variável no expoente, equação exponencial. Bases diferentes, qual é o meu trabalho? Igualar essas bases. Aí eu pego o 81 e fatoro esse 81. 81 por 2 não dá, né? O próximo primo é 3, então vai ficar 3. 81 por 3, 27. Ainda dá por 3. Vai dar 9. Ainda dá por 3. Vai dar 3. Ainda dá por 3, que vai dar 1. Ou seja, quem é o 81? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3,
81. Ou simplesmente 3 elevado à quarta. Ou seja, galera, 3 elevado a x é igual a 3 elevado à quarta. Tranquilo, igualei as minhas bases, expoentes também iguais. Isso implica que o meu x é igual a 4. Se eu quiser ter certeza, galera, se o meu resultado está certo, basta eu substituir depois o meu x bem aqui. Ó. Ah, quanto é o meu x? 4. Então substituir aqui, ó. 3 à quarta é 81? É, beleza. Então tá certo a minha equação. Tá certo o meu resultado do valor x. Olha o nosso outro exemplo. 5 elevado a x é igual a 1. Aí novamente, vou olhar para aí, pessoal, equação variável no expoente e equação exponencial. Aí qual é o detalhe, pessoal? As minhas bases aqui, elas são distintas. Então o que é que eu preciso fazer? Igualar essas minhas bases. Uma das formas que eu poderia pensar é pensar o seguinte, olha, o único valor que eu poderia assumir para x aqui, para dar 1 como resultado, seria o 0, né? Porque 5 elevado a 0 vai dar 1. Seria uma forma simples do cara pensar. Mas vamos utilizar nossas propriedades de potência. Uma das nossas propriedades nos diz que a elevado a 0 é igual a 1. Posso dizer então que 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 0. Porque 5 elevado a 0 é 1. E por que eu coloquei o 5, pessoal? Para poder igualar as minhas bases. Bases iguais, expoentes também iguais. Daí, isso implica que o meu x é igual a 0. Olha o nosso próximo problema. 2 elevado a 2x menos 3 é igual a 1. Novamente, né? Do problema anterior, esse cara é a mesma coisa que 2 elevado a 0, não é isso? Já do meu problema anterior. Daí, pessoal, vou ter 2 elevado a 2x menos 3 igual a 2 elevado a 0. O que implica, né, pessoal? Se as minhas bases são iguais, os meus expoentes também devem ser iguais. Daí eu tiro que 2x menos 3, meu expoente tem que ser igual ao meu expoente. Então 2x menos 3 tem que ser igual a 0. Então daí, caiu numa equaçãozinha do primeiro grau, né, vai ficar 2x igual a 3, passa para cá positivo, e x é igual a 3 sobre 2. Olha o nosso próximo problema. 2 terços elevado a 5x é igual a 27 sobre 8. Novamente, pessoal, equação variável no expoente, equação exponencial. Beleza, o que é que eu vou fazer agora? Tu vai perceber, né? Claro, o grau de dificuldade vai aumentando. Eu vou olhar para cá, rapaz, eu vou perceber, rapaz, e agora? Como é que eu faço isso? Vou fatorar esse cara e ver se eu consigo enxergar a minha solução. Aí eu vou perceber que esse 27 e o 8, eu posso fazer o seguinte, olha, quem é o 27? A gente acabou de ver ainda agora, né? Esse 27 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, que é igual a 3 elevado à terceira. E esse 8, vou olhar para cá também e perceber que esse 8 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ou seja, 2 elevado à terceira. E diz que se eu tenho A sobre B elevado a M, esse cara é A elevado a M dividido por B elevado a M. Novamente, pessoal, se eu não tiver essas propriedades em mente, eu não vou conseguir fazer, certo? Então, meu irmão, tu não tem para onde correr. Tu tens que saber as propriedades de potência e radiciação para resolver os problemas. Ah, eu não sei potência e radiciação. Então, tu não vai resolver esses problemas aqui, tá certo? Então, eu vou ter 2 sobre 3 elevado a 5x é igual a 3 sobre 2 elevado à terceira. Propriedade de potência, certo? Beleza, olha só, já está mais ou menos aí a minha solução. Só que tem um detalhe bem aqui, não é, pessoal? Olha, aqui está 2 sobre 3 e aqui está 3 sobre 2. Ou seja, está ao contrário. Ou seja, a minha base não é a mesma ainda, certo? Mas eu posso ajeitar isso, né, pessoal? Ó, lembra da outra propriedade de potência? Vamos lá. A sobre B elevado a menos M é B sobre A elevado a M. Ou seja, eu inverto a minha fração
e troco o sinal do meu expoente. Então pronto, pessoal. Então eu vou ter 2 sobre 3 elevado a 5x é igual, inverto a minha fração e troco o sinal do meu expoente. Beleza, chegou no que eu queria. Igualei as minhas bases. Daí eu tiro então que 5x é igual a menos 3. Então meu x vai ser menos 3 sobre 5.